Professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, pesquisador visitante em universidades da Alemanha e pós-doutor em Economia e Administração de Empresas. Ele vai apresentar o tema O Elo da Infraestrutura no Desenvolvimento das Cidades Inovadoras. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço pela presença, pela audiência. Quero inicialmente agradecer também aqui a comissão organizadora da Rede Bahia, em especial a Raquel Vita, com quem eu tive aí um contato frequente nos últimos dias. Agradeço pelo apoio para ajustar aí todo o sistema de comunicação, a Viviane Anchieta e aos demais membros aqui da comissão organizadora. Bom, me foi colocado esse desafio de falar do elo da infraestrutura dentro do contexto das cidades inovadoras. Eu já comentei um pouquinho aqui, eu gostaria de, no bom sentido, embaralhar um pouquinho aqui as palavras e sugerir que, além do tema inovação, além do adjetivo de inovadora para as cidades, a gente também considerasse o adjetivo sustentável, né? Então, a minha apresentação aqui vai abordar exatamente, vamos dizer, esses dois grandes eixos que conduzem o futuro e o presente, eu diria, que já estamos vivendo aqui desafios de se ter cidades inovadoras e sustentáveis. Assim também como o desafio de se ter empresas, organizações inovadoras e sustentáveis e ver como essas coisas, tanto no nível da empresa e no nível das regiões, das cidades, podem ser convergentes e devem ser convergentes. Eu trabalho na Escola Politécnica, no Departamento de Engenharia de Produção, ou Engenharia Industrial, para quem não conhece bem essa área de conhecimento, e também na Fundação Vanzolini, que é uma fundação criada e mantida pelos professores desse departamento. É uma fundação que vai já fazer 50 anos, em 2017, e foi a primeira fundação de direito privado, né, de professores, uma iniciativa autônoma dos professores da Universidade de São Paulo. Falar um pouquinho só da fundação. Fundamentalmente, ela foi criada para fazer esse elo, né, e conseguir estabelecer canais para levar o conhecimento gerado em pesquisas, em reflexões acadêmicas da engenharia de produção para o mercado, para as empresas de maneira geral. Claro, no início, lá nos anos 60, 70, principalmente para as empresas industriais, mas como o desenvolvimento da própria cidade de São Paulo caminhou para o setor de serviços, né, hoje também essa área de engenharia de produção trabalha muito com a ideia de gestão de operações. E operações inclui serviços de maneira geral. Por exemplo, como ajudar a grandes hospitais desenvolverem sistemas de gestão no seu sistema de operações. Então, aqui uma série de frentes de trabalho, sustentabilidade, tecnologia da informação, gestão de operações, qualidade. A Fundação tem uma área de certificação muito forte. Eu, apesar de ter passado por vários treinamentos na área de ISO 9000, ISO 14000, gestão ambiental, eu trabalho muito mais com consultoria e a extensão continuada. Sou coordenador desde 2008 de um curso de especialização em administração industrial, um curso de extensão que leva conhecimento aos profissionais da indústria, já há mais de 30 anos, tendo formado mais de 13 mil profissionais que hoje ocupam posições de comando nas empresas. Eu gostaria de deixar aqui um lema inicial. Quando a gente pensa em cidades inovadoras e sustentáveis, né, acho que é um lema que pode nos ajudar a encontrar soluções, né, para transformar cidades que não são tão inovadoras e não tão sustentáveis naquilo que a gente deseja para um futuro imediato, para a gente e para as próximas gerações. Tá? Alguém já disse isso há algumas décadas atrás, né, e eu acho que ainda é uma frase curta que pode promover grandes transformações. Volto a dizer, tanto do ponto de vista do nível micro, né, nas empresas, nas organizações, na nossa casa, até do ponto de vista, né, das grandes estratégias de governos locais, estaduais e federais. Eu quero também conduzir aqui a minha fala tendo como um princípio básico. Eu vou discutir, eu vou tentar apresentar algumas tendências, né, e algumas coisas que já são reais, em muitas experiências reais, que vocês viram aqui de manhã a apresentação
da experiência de Boston, há uma experiência muito interessante de uma cidade sustentável e inovadora em Portland, também, nos Estados Unidos, no noroeste dos Estados Unidos, como também em muitas cidades europeias, né? Então, entender que a discussão sobre cidades inovadoras e sustentáveis, a questão da urbanização e a tendência, né, dos grandes centros urbanos, deve ser entendida de maneira muito vinculada à tendência da economia, da produção industrial e da produção de serviços, né? Visto que as grandes cidades, né, os grandes centros urbanos, cada vez mais também desenvolvem um setor de serviços. Então, como produzir bens tangíveis e intangíveis? Essa é a questão que deve nortear a discussão de como organizar cidades para essa produção. Tudo bem? Então, a minha apresentação, no primeiro momento, trata dessa discussão com base na ideia de mudança de paradigma. Todo mundo conhece um pouco a ideia de paradigma, né? Apesar de ter sido desenvolvido lá por um físico chamado Thomas Kuhn, que trabalhou muito a mudança de paradigmas no mundo da ciência, né, na física em particular, é possível pensar e usar esse termo para entender também a mudança de paradigmas nos sistemas de produção, que vão impactar, com certeza, a forma como as cidades se organizam para produzir bens e serviços. Tudo bem? Faz sentido essas conexões? Fazem sentido? Ok. Então, é possível pensar assim a ideia de paradigma tendo como sinônimo modelos, sistemas, referenciais, para pensar os nossos desafios em termos de se criar cidades inovadoras e sustentáveis. Tudo bem? Estamos de acordo? Se alguém não estiver de acordo, por favor, pode levantar a mão, porque é um pouco da essência, né, da nossa prática na universidade, o debate, né, a troca de ideias. Tudo bem? Claro, vamos ter uma sessão de debate, mas se alguém tiver dúvidas, por favor, pode se manifestar, né, de maneira rápida a gente discute. Então, pensando em mudança de paradigma, nós estamos num momento de transição, estamos num momento de grande turbulência em todo o mundo, né? E no Brasil também, e em Salvador também, que é pensar a mudança de paradigma de produção em massa por uma produção sustentável e o desafio da indústria 4.0. Né? A literatura apresenta essa ideia de indústria 4.0, nós vamos identificar alguns elementos que caracterizam essa indústria 4.0, mas, rapidamente, a indústria 1.0 foi aquela indústria que nasceu em Manchester no final do século XVIII, né? Na indústria têxtil, com os teares mecânicos, que revolucionou a primeira onda da Revolução Industrial. A indústria 2.0 pode ser entendida como aquela indústria que nasce com Henry Ford, quando se instala a indústria automobilística no início do século XX. A indústria 3.0 é aquela que surge com a revolução da microeletrônica, com a eletrônica digital, com os semicondutores e tudo que nos cerca em termos de aparelhos eletrônicos. Tá? E a indústria 4.0 é aquela que surge a partir da internet das coisas, da nuvem, da big data, essa coisa da conexão, da rede, né, que transforma o modo de viver, o modo de produzir bens e serviços. Portanto, pensar na organização de uma cidade significa pensar nesses dois grandes eixos, né? O desafio de transitar por uma produção sustentável e o desafio de se incorporar os elementos da indústria 4.0. Tudo bem até aqui? Então, falando rapidamente alguns elementos aqui, né? O segundo passo é pensar do global ao local, de novo, né? Pensar globalmente, mas agir localmente. Então, o desafio das cidades inovadoras e sustentáveis passa por pensar também numa infraestrutura institucional, um conjunto de regras e normas que regulem a infraestrutura ambiental do ponto de vista da mobilidade urbana, a discussão dos meios de transporte, dos sistemas de transporte, entender que um meio de transporte, um automóvel, um ônibus, um metrô, uma bicicleta, são elementos de um sistema de transporte. Eu gostaria de depois debater isso junto com os colegas, inclusive da montadora aqui, que pensar num sistema de transporte é muito mais do que pensar nos elementos desse sistema. Saneamento, energia e telecomunicações. Claro, né, no mundo de Big Data, no mundo da internet das coisas, a infraestrutura de telecomunicações é mais do que importante, ela é estratégica, ela é fundamental. A integração cidade e indústria, portanto, nessa nossa discussão, leva a pensar novas formas de infraestrutura institucional e as redes de cooperação, as redes entre os agentes públicos e privados, deve ser o desenho que vai nortear, que deve nortear
esse novo desenho de cidade inovadora e sustentável, né? E a infraestrutura ambiental e tecnológica que levam a essas mudanças, né, para se ter cidades inovadoras e sustentáveis. Depois eu vou comentar um pouquinho aqui uma primeira fase de um projeto que a gente desenvolveu junto aqui, dentro dessa casa, em 2012, analisando as condições de infraestrutura dos distritos industriais. Foram analisados 14 distritos industriais em todo o estado da Bahia, e para a gente, da nossa equipe, eu coordenei essa equipe, juntamente, o trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Federação da Indústria da Bahia, e foi uma experiência extremamente rica, quer dizer, até de aprendizado, do ponto de vista de entender as diferenças, né, entre esses distritos industriais, mas a gente pode voltar a isso no finalzinho. E entender que essa mudança de paradigma se dá dentro de um contexto de uma reestruturação produtiva, de um ambiente cada vez mais competitivo, né? As empresas também têm que ser inovadoras e também têm que pensar nos desafios de sustentabilidade social e ambiental para serem competitivas. Tudo isso já foi falado, né? A sociedade pós-industrial, a sociedade do conhecimento, exigindo grandes investimentos na educação, no conhecimento. E a inovação e sustentabilidade envolve também um conjunto de incertezas, de imprevisibilidade e de complexidade. Aqui um pouco aquilo que um autor francês, Edgar Morin, chamou de paradigma da complexidade. Não vamos entrar muito nessa discussão conceitual, mas, em poucas palavras, e acho que todo mundo vai entender isso, o paradigma da complexidade nos coloca, né, uma grande provocação no sentido de, como um sinal amarelo aqui no trânsito, né? Cuidado com o quê? Cuidado para não buscar soluções simplistas para problemas que são complexos. E o desafio dos grandes centros urbanos, o desafio das cidades modernas, são desafios que envolvem um grande grau de complexidade. Isso não significa que a gente vai ficar, claro, né, passivo a isso. Pelo contrário, buscar soluções inovadoras, mas sempre com essa ideia de que estamos enfrentando problemas complexos. Já falamos aqui, né, esse indivíduo fez uma grande revolução, né, criou um novo paradigma de produção quando lançou lá a linha de montagem na indústria automobilística. E esse paradigma permeou todo o sistema de produção e outros setores, além da indústria automobilística, até os dias de hoje, né, com algumas mudanças, como o modelo Toyota de produção, né, a produção enxuta, o Lean Manufacturing, pequenas alterações, mas que ainda guardam muito dos princípios, das ideias do Henry Ford. Ele fez uma grande revolução no mundo. A indústria moderna surge no início do século passado, né? A indústria 2.0, portanto, com base nas ideias desse senhor aqui. E aí, a partir dos anos 70, 80, lá no outro lado do mundo, um país destruído, né, por duas grandes bombas atômicas, né, com condições totalmente adversas para se desenvolver, criou um novo modelo, um novo paradigma de produção industrial, que é o chamado, né, que é a chamada produção enxuta, o toyotismo. E aqui uma série de elementos, né, colocados para a indústria do Ocidente, e a indústria do Ocidente foi lá, né, beber na água, né, entender lá os ensinamentos de Deming, de Juran e todos os gurus da moderna forma de pensar a indústria, a revolução da qualidade, criando-se aí o paradigma da produção enxuta. Dentro disso, há um desafio também nos sistemas de produção, que é pensar a ideia da servitização. Esse neologismo, esse termo, significa entender que a indústria também tem que produzir um pacote, não mais só produtos, mas um conjunto. Com certeza, a indústria automobilística já concebe isso, né? Aí, o conceito de produto ampliado. É produto mais um pacote de serviços de garantia, serviços, assistência técnica, serviços pós-venda. É isso que um cliente quer. Quando a gente vai comprar um celular, um computador, qualquer que seja o aparelho, o que a gente quer, enquanto consumidor, enquanto cliente, é saber o que eu tenho de benefícios, além do produto tangível. Isso, né? E esse é um elemento que faz diferença, como o guru da competitividade, da estratégia, o Michael Porter diz, isso cada vez mais vai ser um fator, né, diferencial, isso vai ser um fator crítico de sucesso para as empresas, né? A ideia de incorporar serviços ao pacote, ao conjunto de produtos.
tudo isso a gente desenvolveu. Esse é um livro que eu organizei, sou coautor também de uma série de artigos aí pela editora Atlas, Manufatura Classe Mundial, lá no começo dos anos 2000, com contribuição de vários colegas, professores da Universidade de São Paulo, de outras universidades do Brasil e de fora, e algumas das tendências que a gente vislumbrava e que ainda hoje são desafios para muitas empresas, pensando já na perspectiva da indústria 4.0. Né? Eu só vou destacar aqui a ideia de gestão da cadeia de fornecedores, o Supply Chain Management, a ideia de que a empresa, gerenciar uma empresa, uma grande empresa, principalmente quando envolve aí um conjunto de peças, por exemplo, montar um automóvel, construir um computador, um eletrodoméstico, significa gerenciar uma rede de fornecedores de peças. Por quê? Porque aquilo que o Ford fazia lá no início do século passado não se pratica mais nos dias de hoje em termos de um padrão de produção industrial. Significa que a empresa não fabrica mais tudo internamente. Né? Cada vez mais as grandes empresas se concentram naquilo que se chama o seu core business, o seu negócio central, e externaliza, né? Faz o outsourcing, aquilo que no nosso meio ficou chamado de terceirização, mas externaliza uma série de atividades, né, de processos, e, portanto, depende de um conjunto, de uma rede enorme de fornecedores. Com certeza, a Volvo, qualquer outra grande montadora, sabe muito bem disso. Né? Então, essa é uma tendência, como gerenciar a cadeia de fornecedores. Nisso surge um mandamento, diria, ou até um imperativo, que é a empresa entender que ela tem que cooperar com seus fornecedores, mas também cooperar com outros parceiros do negócio. Né? Então, a cooperação entre empresas passa a ser também uma forte tendência, né, na indústria moderna. Aqui um pouco, já um contraponto àquilo que o Ford projetou lá, né, no começo do século passado, e um veículo moderno. Aqui não é nenhuma propaganda, né, a nenhuma empresa. Só entender que isso é um projeto, é um exemplo de um projeto inovador, mas sustentável. Né? É um automóvel que, por exemplo, né, já utiliza energia renovável e pode ser desmontado, pode ser remanufaturado. Né? O R da remanufatura é um dos 4 R's que vão aparecer aí quando a gente fala em produção sustentável. E as peças e componentes que são utilizados, peças de metais e polímeros, né, são recuperados, reciclados, remanufaturados e com um padrão de qualidade igual ou até superior às peças originais. Né? Isso realmente é um exemplo de uma inovação sustentável. Né? Aqui, olha, um outro exemplo, já pensando na ideia da manufatura integrada, na indústria 4.0, esse pode ser um produto, ainda está na fase de protótipo, isso foi um produto apresentado numa feira de estudantes de engenharia automotiva, lá na Poli, lá na USP, e que, não sei se dá para perceber, isso aqui é um veículo. É um veículo para o meio urbano. Também eu gostaria depois de debater um pouquinho a questão da concepção do que seja um veículo individual, né, de uso individual ou familiar. Né? Isso aqui é um veículo que está sendo projetado, para ter uma ideia, aqui há uma articulação, e aqui há eixos que fazem com que esse veículo se transforme. Aqui é um veículo para uma pessoa. Ele pode se transformar para 2 ou para 3. E depois ele pode ser compactado assim e ser guardado ocupa o espaço de 1 metro quadrado. Né? Portanto, dentro das condições de vida numa cidade, né? Onde o espaço é caro e cada vez mais é um recurso extremamente limitado, pode ser uma solução no futuro. Ainda é um projeto de bancada. Tá certo? Também eu não trouxe aqui, mas não sei se vocês conhecem, uma experiência inovadora, e aí sim faz o vínculo entre uma inovação de produto de uma empresa com uma inovação no sistema urbano, que é o projeto Autolib, lá em Paris, a primeira experiência inovadora, né, que significa bolsões de veículos, de carros elétricos, onde o cliente pode, claro, alugar o veículo e ir até um outro quiosque. Hoje existem 670 quiosques distribuídos na cidade de Paris. No início, lá em 2011, havia apenas 66 carros elétricos distribuídos nesses quiosques. Né? Hoje, já passa de 1.800 veículos elétricos dentro desse sistema. Ora, isso significa uma grande transformação, inclusive de concepção
no sistema de transporte urbano. Quando a gente pensa em cidade inovadora, eu tenho que pensar no sistema, no conjunto. Não é? É a ideia de que o indivíduo não precisa ter seu carro próprio a todo momento. Eu sei que é uma grande polêmica. É claro que isso pode ser uma solução interessante para o usuário, mas não pode ser uma solução tão interessante para os fabricantes. Mas, do ponto de vista de uma cidade inovadora e sustentável, pode ser uma solução futuro. Né? Assim como para um conjunto de produtos. Né? Por que a gente precisa ter a posse física do produto? Quando, de fato, a nossa necessidade é o uso do produto. Né? Ok. A indústria 4.0, eu acho que falamos um pouquinho, alguns elementos a gente vai apresentar. Ainda é um conceito, mas que envolve 3 grandes eixos de mudanças. Né? O primeiro, pulei 2 aqui. Voltando. O primeiro significa um avanço exponencial da capacidade de armazenamento e processamento da informação. Os grandes computadores, o Big Data, como a gente vai comentar um pouquinho. Isso é muito mais para o pessoal da área de TI, de engenharia de computação, mas que realmente, do ponto de vista tecnológico, é um dos grandes vetores de mudança tecnológica, de revolução tecnológica, que suporta o conceito de indústria 4.0. Okay? O segundo eixo é a imensa quantidade de informação digitalizada e novas estratégias de inovação, que envolve pesquisa, tecnologia e pessoas. Certo, gente? Eu sei que há um certo endeusamento, né, endeusamento da tecnologia por si, mas se as pessoas não souberem, né, buscar tecnologia, aplicar tecnologia em todos os níveis de uma organização, não há solução. Acho que já foi dito aqui pelo colega que falou da internet das coisas. As pessoas têm que saber usar. Dado um problema real, seja no nível micro de uma empresa, seja no nível meso de uma organização, de uma cidade, de uma região, saber para que usar aquela tecnologia. Então, o que eu quero dizer, o investimento na capacitação de pessoas é estratégico também, é um fator crítico de sucesso. Né? E as novas estratégias de inovação envolvem, né, basicamente esses 2 eixos, né, a internet das coisas e máquina para máquina, no sistema de produção, dentro de uma empresa industrial, dentro de uma fábrica. Né? A internet das coisas foi falado aqui, né? Envolve todos os dispositivos eletrônicos, computadores, células de produção, os sistemas ERPs de planejamento e controle da produção, e máquina para máquina. A ideia é de que, a partir do conceito de célula de produção, que surge lá na fábrica enxuta, né, da Toyota, nos anos 70 para os anos 80, essas células são conectadas, né, e trocam informações de maneira autônoma. A propósito, estava vendo esses dias, não só do ponto de vista da produção industrial, seja numa fábrica de automóveis, seja uma fábrica de peças, seja uma fábrica de peças plásticas, né, qualquer que seja a fábrica, a automação e o conceito de máquina para máquina é utilizado. Mas também no centro de distribuição. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver, saiu aí na mídia. Aí, né? Por exemplo, um centro de distribuição totalmente, né, gerenciado e operacionalizado por máquina. Programa-se lá os robozinhos que vão, né, buscar lá nas prateleiras, a partir de um sistema de rastreabilidade muito bem, né, projetado, um sistema de informação muito bem organizado, as peças e colocar lá à disposição, né, da expedição no centro de distribuição. Então, esse conceito, que eu já vi, inclusive, numa fábrica japonesa há 20 anos atrás, né, da fábrica totalmente automatizada, ela hoje já é realidade, em muitas situações. Claro, isso envolve investimentos, né, em automação, em robótica, tudo isso que faz parte aí da nova fase da indústria, a indústria 4.0. Há uma série de desafios, né, dessa indústria e objetivos de eficiência energética, maior integração na cadeia produtiva, para trás e para frente, vale dizer, integração junto aos fornecedores, integração para frente junto aos clientes, né, com sistemas de CRM, relacionamento com o cliente, gestão do pós-venda. Né, isso é fundamental, volto a dizer, para qualquer que seja o produto industrial. E uma orientação para a ideia do negócio inteligente, que faz parte de tudo isso que a gente está falando, né? Do negócio inteligente. Não vou entrar em detalhes, acho que aqui o colega que me precedeu já falou muito dos desafios, né, dessa nova
dessa nova indústria, o protocolo, a ideia do uso do wireless, virtualização. Alguém apresentou aqui a experiência anteriormente de uma universidade de St. Gallen, na Suíça. Eu tive a oportunidade de estar por lá há 15 anos atrás, e já naquela época a universidade projetava o conceito de fábrica virtual. Hoje, em muitas situações, ela é real, né? Essa ideia de que o sistema de informação, fundamentalmente com uma base de produção automatizada, viabiliza uma fábrica virtual, uma fábrica onde não há necessariamente a intervenção direta do homem. O uso do cloud computing, big data e essa ideia da rastreabilidade, né, de todo o material que se movimenta, desde a entrada de matéria-prima até a saída do produto produzido e a gestão, né, do depósito até a entrega na mão do cliente final e, se possível, rastrear o uso do produto pelo cliente e não deixar, na perspectiva da produção sustentável, que o produto morra, né? A ideia da produção do berço ao berço. Isso significa também romper com uma visão convencional de produção, né? A ideia do berço ao túmulo, né, de que todo produto vai para o lixo. Na ideia da produção sustentável, como a gente vai ver, o produto não deve ir para o lixo. Bom, algumas outras características aqui da indústria 4.0, mas eu queria pegar um exemplo já de uma outra empresa, né, também sem nenhuma propaganda, apenas do ponto de vista para comparar o nosso atraso do ponto de vista de investimento na indústria 4.0. Né? Veja, uma empresa montadora na Alemanha já produz carro elétrico usando 1.000 robôs. Dados de 2013, o Brasil comprou 1.300 robôs em todo o conjunto do parque industrial, a Coreia 21.000 e a China 37.000 robôs. No setor de ponta da indústria, ou seja, esse setor mais moderno, que está próximo à ideia da indústria 4.0, se não houver investimento em automação e robótica, tá? Não há competitividade. Não estou dizendo que todos os demais setores tenham que investir pesadamente em automação. Não estou dizendo. Essa é uma outra discussão. E aqui, um pouco, eu não sei quanto tempo eu tenho, mais uns 20 minutos? 10, né? Então vou tentar correr. Aqui, a outra vertente, né, que ainda hoje está muito presente no discurso, né, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, mas que eu diria que, na prática, a gente está vendo só uma pontinha do iceberg. Né? Tem muita coisa para se pensar, para se analisar e para se transformar. Né? Não sei se dá para ver bem aí. Né? Aqui, claro, né, uma imagem que, há algumas décadas atrás, poderia ser pensado como uma imagem que trouxesse à mente das pessoas uma ideia de desenvolvimento. Né? A cidade conseguiu atrair um investimento de uma fábrica, vai gerar emprego e renda. Legal, né? Interessante. Será que é hoje? Será que as novas gerações, por exemplo, acham que isso é um sinônimo de desenvolvimento? É uma imagem, sem usar muito do racional, né, da estrutura racional, mas do ponto de vista aqui emocional. Né? O impacto da imagem. Será que isso tem uma imagem positiva? Aqui pode ser qualquer polo petroquímico, né, de qualquer lugar do mundo, não só aqui de Camaçari. Né? Isso pode ser entendido como sinônimo de desenvolvimento. Por que será que, nos anos mais recentes, principalmente a partir da publicação lá do relatório Brundtland, né, na Conferência das Nações Unidas das Nações para o Meio Ambiente, se pensou num adjetivo do desenvolvimento também, como desenvolvimento sustentável? Né? Quais são os desafios do desenvolvimento sustentável? Aqui um pouco, né, vamos dizer, implicações do final da linha, né, da produção, né, do lixo, e a questão dos recursos hídricos. Né? Com certeza, o desafio das cidades inovadoras também é gerenciar recursos hídricos, né, para a população. Aqui também uma imagem que sempre causa algum impacto, apesar de envolver aqui, eu não trouxe isso também por nenhuma ideia de fazer contra-propaganda, mas aqui uma marca famosa, né, mas que tem condições de trabalho desse tipo no início, né, do primeiro elo da cadeia produtiva, que é a extração da matéria-prima. Então, tem esse tipo de pessoa, né, trabalhando na cadeia produtiva. Será que isso é sustentável? Né? Bom, alguns outros desafios. Também isso aqui vocês encontram. Eu trouxe um livrinho aí, depois eu posso deixar com a comissão organizadora.
negócios sustentáveis, né? A ideia do ecobusiness, esses dados estão lá no livro, mas extraído aí de fontes confiáveis, né? E que são dados que nos colocam grandes desafios, né? Os governos centrais, estaduais, regionais e das cidades, né? Grandes desafios. Desafios que envolvem aí questões graves, né? Como a questão da repartição da renda, questões ligadas ao modelo de industrialização que a gente herdou, né? Da indústria 1.0, 2.0, 3.0, e que a indústria 4.0 vai ter que enfrentar, né? Aqui, a questão da poluição, né? Que, de fato, envolve uma questão para qualquer cidadão, né? Cidadão que vive na cidade, né? Portanto, tem a ver com a organização da cidade, que é a questão da saúde, a questão da qualidade de vida. Aqui um mapa da emissão de gás carbônico, né? Desde aqui é uma figura que ilustra o volume de gás carbônico emitido na atmosfera nas últimas décadas. Claro, não é novidade, né? É sintomático que a maioria dos países industrializados e países ricos são os maiores responsáveis por isso. Será que o mesmo paradigma de industrialização que eles adotaram lá no século XX deve ser o paradigma de industrialização seguido pelos países emergentes, inclusive a gente aqui? Com certeza não, né? Então, podemos pensar que estamos nos defrontando com um grande desafio de mudança de paradigma, e essa mudança de paradigma para a produção sustentável. Aqui uma série de desafios: sustentabilidade, economia de baixo carbono, né? Energia limpa e renováveis, economias verdes locais. Quando se fala em sustentabilidade, resgatando aqui um dos principais autores dessa ideia do triple bottom line, né? Das três grandes dimensões, a dimensão socioeconômica, ambiental e cultural, né? Também se revelam aí grandes frentes, né, de ação, grandes desafios para governos de todos os níveis e para as organizações, para as empresas. E para os cidadãos também, né? Quando a gente fala em sustentabilidade e mudança de paradigma para uma produção sustentável, eu quero também dizer o seguinte: o consumo tem que ser sustentável, tem que se pensar num outro modelo de consumo. A economia de baixo carbono, né, envolve uma série de questões, principalmente a questão da elevação da temperatura média da Terra. A COP 2015, que vai ocorrer agora em Paris em dezembro, tem como desafio romper essa ideia de que pode chegar até 6,4, né, elevação da temperatura média da atmosfera até 2100, para 2 graus. Né? Então, os países têm que adotar estratégias, e essas estratégias vão ser desdobradas em ações para os governos locais, municipais e para as empresas. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso vai nortear muito das ações das empresas, né? E aqui são várias frentes, né, que as empresas têm que adotar, como estratégias de ecoeficiência, não apenas pensar em eficiência do ponto de vista de custo, de redução de material, mas também de ecoeficiência, né? Reduzir o consumo de matérias-primas, de energia, de água, usar esses insumos de maneira muito mais sustentável e inteligente, né? Análise de ciclo de vida, pensar a análise desde a extração de matéria-prima até o descarte do produto, né? Se possível, eliminar o descarte com as estratégias de 4R, reciclagem, reutilização, redução, reuso e remanufatura. O conceito de produção mais limpa, a ideia de logística e produção reversa, é uma grande oportunidade de negócio para as empresas que trabalham com produção reversa, a remanufatura, por exemplo, e um conjunto de códigos, normas e modelos que estão norteando e vão continuar a nortear as estratégias das empresas. Isso a gente discutiu um pouco. Esse primeiro livro aqui, eu fui organizador, também coautor, junto com vários colegas da Universidade de São Paulo, de outras áreas de conhecimento, além da Escola Politécnica, que é uma escola de engenharia, com colegas, professores da Faculdade de Economia e Administração, da Faculdade de Direito. Tem uma colega aqui que trabalha muito a questão do direito e a ética ambiental, e outros colegas. E esse é o mais recente. Depois eu tenho um exemplar aqui, eu deixo para quem tiver interesse, faz talvez um sorteio, deixar aí para a comissão organizadora, né? A ideia, a era do ecobusiness, né? Criando negócios sustentáveis. Então, esse é o desafio, né? Inovação e sustentabilidade, muito do que a gente já falou. Eu queria enfatizar muito o conceito de simbiose industrial, que é um novo conceito que já está
guiando a reestruturação de muitas empresas. Né? Então, a ideia, basicamente, é a associação e conexão entre empresas de uma dada região, onde o resíduo de uma empresa, o lixo de uma empresa, sirva de matéria-prima para outra. Né? E isso envolve, então, a ideia de um ciclo fechado, com os 4 R's que a gente já falou. Eu falei da remanufatura, só essa estratégia envolve negócios, oportunidades de negócios de 14 bilhões nos Estados Unidos, hoje. Né? E aí, a partir do conceito de simbiose industrial, a ideia de ecoparques industriais. Então, a ideia de uma comunidade de negócio, de empresas que cooperam entre si, a cooperação é a palavra-chave, num sistema local, portanto, numa região, numa cidade, para compartilhar recursos de maneira inteligente, né? Os recursos naturais, informação, energia, etc., com ganhos econômicos, qualidade de vida e equidade para as pessoas. Aqui um pouco o modelo, né, o framework, não vou entrar em detalhes, mas para dizer que no nível local eu tenho que pensar nessas ideias que a gente já comentou, e em nível regionais, pensar até em estratégias de não produção, né, ou diminuir a produção, ou produzir de maneira mais inteligente para emitir menos gás de efeito estufa, produzir menos lixo. Esse é o caso mais, eu diria que, caso exemplar, né, paradigmático de ecoparque industrial, que fica nessa região aqui de Kalundborg, na Dinamarca. Vocês podem entrar aqui depois no YouTube. Se vocês colocarem lá a palavra simbiose industrial, assistam lá o primeiro videozinho de 3 minutinhos, que conta um pouco essa ideia da simbiose industrial, que é o conceito pilar da ideia de ecoparque industrial. Fundamentalmente a ideia de que, vocês vão ir lá, o videozinho, cai uma folha e essa folha não vira lixo, ela na realidade vira um alimento para a própria árvore que produziu a folha. Né? Então, muito disso. Né? A ideia do ecoparque com base nesse conceito da biologia, né? Reorganizar os sistemas de produção, principalmente a produção industrial, que é muito responsável pela poluição e por um sistema de produção, até os dias de hoje, não sustentável. Mas também aqui, no Brasil, essa empresa já lançou, né, um ecoparque industrial nessa região de Benevides, não sei se alguém conhece aqui, no Pará, né, e usando muito esse conceito de simbiose industrial. Também entrem lá, aqui uma declaração do vice-presidente de Operações e Logísticas, né, queremos, assim, multiplicar a nossa proposta de valor. Então, a ideia de valor para essa empresa é diferente daquilo que as empresas normalmente entendem. Né? É continuar produzindo, mas de maneira sustentável, integrando com as comunidades locais. A ideia de se colocar lá no interior, né, do estado pouco povoado, né, quase não industrializado como o do Pará, é também promover de maneira sustentável as condições de vida da comunidade daquela região. Né? Então, um pouco aqui o que significa, né? Esse é um projeto que estamos negociando com a própria empresa, de adensamento da cadeia produtiva para consolidar o ecoparque industrial, porque a ideia também é trazer empresas que possam desenvolver outras cadeias. Todo mundo conhece essa empresa, né? Ligada à ideia ao setor de cosméticos, mas também desenvolver produtos de higiene pessoal, fertilizantes, medicamentos fitoterápicos e alimentos. Isso está no desafio da empresa. Eu sei que já foi colocado aqui uma plaquinha de fim, eu vou pedir só mais um minuto. Aqui alguns estudos que eu coordeno e participei junto à Fundação Vanzolini, vinculado a esse conceito, né, de reorganização industrial, pensando nos novos paradigmas da inovação e da sustentabilidade. Também aqui uma produção, algumas dimensões que a gente analisa, os grandes desafios aqui para o desenvolvimento local das cidades, né, de maneira sustentável, né, envolve ações conjuntas de agentes, né, não só empresas, mas o poder público local, regional, escolas técnicas, universidades, e pensar nas externalidades positivas de cada região. Entender que cada região tem sua vocação por conta daquilo que ela tem, né, já instalado lá, as chamadas externalidades positivas. Né? E eu não vai dar tempo, mas apenas dizer que a gente iniciou, junto aqui à Federação da Indústria da Bahia, uma análise dos distritos industriais. Foram mapeados 14 distritos industriais, quer dizer, foram analisados. Né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns, mas a equipe que eu coordenei, de vários colegas, né? A equipe visitou vários desses distritos industriais para levantamento, né, basicamente, das condições de infraestrutura no primeiro momento, né, a partir de uma série de informações fornecidas pela própria federação e outras entidades ligadas aqui a aos governos locais e regionais.
E dizer que os grandes desafios ainda são, né, de infraestrutura física, né, como de saneamento, de iluminação, de pavimentação. E, portanto, eu diria que foi um primeiro estágio para se analisar condições de desenvolvimento inovador e sustentável dessas regiões, né, dos distritos industriais. Mas eu deixo isso para um debate final, né? Aqui alguns desafios que a gente conseguiu identificar para possíveis futuros projetos, né, de análise e de intervenção para o desenvolvimento da região. E aqui uma última mensagem, que não tem nada a ver com questões técnicas nem de estratégia, mas que eu acho que deveria nortear muito das ações, do pensamento, da reflexão, né, dos indivíduos, né, da gente, das autoridades privadas e públicas. Ok? E obrigado pela oportunidade. Deixo aqui também o meu contato, aqui o meu e-mail, tem um blogspot, tem aqui um site, um link com o núcleo de pesquisa que eu coordeno lá na universidade, de redes de cooperação e gestão do conhecimento, onde essas questões que a gente apresentou fazem parte de pesquisas, né? E pesquisas aplicadas, o que é importante salientar. Aqui um pouco da produção que temos realizado ao longo desses últimos 15 anos. Muito obrigado pela oportunidade e depois fico aberto a debates. Tá bom. Deixa aqui?